Fala aí galera, beleza? Bom dia! Bom gente, por que as montadoras estão abandonando cada vez mais o motor aspirado, né, e dando preferência pelos carros com motor turbo? É óbvio que existe um motivo para isso, vamos bater um papo a respeito, mas principalmente pra gente, consumidor comum, vale a pena ter um carro com motor turbo? Eu separei aqui dois dos principais motivos que levaram as montadoras a optarem por maior frequência nos carros com motor turbo. O primeiro deles, a nova lei de emissões de poluentes. Eu até falei sobre isso outro dia num vídeo. O que acontece? Quando você tem um motor turbo, o resíduo da queima do combustível, do óleo, enfim, essas impurezas, elas passam por um filtro, tá? Um filtro chamado PCV. Algumas pessoas também chamam esse filtro de anti-chama. E essas impurezas, depois de filtradas, elas voltam para o motor para serem reaproveitadas. Com isso, você consegue ter um carro menos poluente e fica mais fácil para as montadoras se adequarem a essa nova lei de emissões. O segundo motivo, carros que consomem muito menos combustível. O consumidor está muito exigente nesse sentido, tá gente? Então, por exemplo, eu estou aqui numa Renegade 2021 1.8 aspirada, tá? Aquele motor é torque. É um carro que consome demais, bebe muito. Esse carro aqui na estrada está fazendo 10 por 1 na gasolina. Quer dizer, o consumidor, graças a Deus, está mais exigente. E as montadoras também viram isso, né? Precisam agradar também o consumidor final. A própria Jeep trouxe agora em 2022, nesse ano, a Renegade 1.3 Turbo. Dessa forma, ela vai ter mais eficiência, ela vai ter mais cavalagem, mais torque e um consumo de combustível muito melhor do que esse modelo aqui aspirado. O principal questionamento é em relação à durabilidade e o valor de manutenção, quando a gente compara motores aspirados e motor turbo. Gente, quando eu falo motor aspirado, eu estou falando dentro de uma lógica, tá? Dentro do mercado, dentro do mesmo nicho, mais ou menos. É assim, não estou comparando com um V8 aspirado, por exemplo, ou com uma BM 6 caneco aspirado. Aí não, tá? Aí é outro patamar, é um outro tipo de conversa. Estou falando dentro da mesma lógica de mercado, tá? E assim, é óbvio que na maioria das vezes, a durabilidade e o valor de manutenção menor vai recair sobre o motor aspirado. Isso aí não tem como fugir disso. E assim, é fácil de entender também. Por quê? Quanto mais tecnologia eu tenho no carro, a probabilidade de eu ter um problema é muito maior também. E também a probabilidade desse custo ser superior também ela é alta, tá? Não tem como fugir muito disso. Porém, as montadoras têm trabalhado cada vez mais para poder melhorar essa durabilidade e melhorar esses motores, tá? Algumas pessoas acham que o motor turbo surgiu agora, há pouco tempo. Não é bem assim, tá? Isso já tem muitos anos. Por exemplo, na década de 90 já tinha Uno com motor turbo. Depois, assim, mais recentemente, o 2.0 TSI da Volkswagen, que fez muito sucesso, tanto 200 cavalos como 211 cavalos também. Porém, também tiveram problemas, né? Por exemplo, problemas de carbonização, problemas de oxidação dos bicos, às vezes também por falta de manutenção dos donos. Mas enfim, as montadoras foram trabalhando para sanar, para diminuir esses problemas e terem motores mais duráveis e com uma manutenção mais baixa, tá? Tanto que hoje em dia, por exemplo, no TSI, a gente quase não vê mais problemas de carbonização. Claro, se o proprietário fizer as manutenções corretinhas, tá? Esses motores vão dar problema? Claro que sim, gente, como qualquer outro, tá? Porém, não vai ser no primeiro, no segundo dono, tá? Até porque as montadoras dão 3 anos, 5 anos de garantia. O primeiro dono provavelmente vai fazer essas manutenções corretas, né? Vai fazer essas manutenções na autorizada. Quer dizer, então, se tiver problema, vai ser mais pra frente, lá pro terceiro, por quarto dono. E se o dono anterior não tiver feito as manutenções corretamente, tá? Do contrário, vão ser carros, gente, assim, daqui para frente o futuro é esse, não tem jeito, tá? Daqui para frente a maioria dos carros vão ter motores turbos mesmo. Claro, vai ser substituído mais para frente um pouquinho pelos carros com motores elétricos, né? Porque aí a emissão de poluentes, então, é praticamente nula, né, no carro. Embora, para se produzir essa energia, muitas das vezes, contamina muito também o meio ambiente, né? Quer dizer, então vamos ver para o futuro como vai ser em relação também a essa lei, né? Se vai mudar novamente ou não para carro elétrico. Bom, enfim, você gosta aqui do conteúdo do Secar Garage? Pô, clica no botão de se inscrever, isso ajuda demais aqui o canal. E se possível, compartilhe esse vídeo também nos grupos de WhatsApp, isso ajuda demais o canal a crescer.
E na prática, como funciona pra gente, consumidor, tá? Eu vou me colocar aqui como exemplo, que aí fica fácil pra vocês entenderem. Alguns anos atrás eu tinha um Corolla. Eu fiquei com esse Corolla 3 anos e pouco, tá? E assim, eu adorava o carro, eu adorava. Ficava um monte de gente falando, o carro é manco, o carro não anda, nada disso, gente. O carro é muito bom, é um carro confortável, um carro bom de se ter, tá? E assim, eu só andava em carro turbo de amigos. E a maioria que eu andava era no Jetta no 2.0. Então eu não conseguia ter um parâmetro de comparação, porque assim, é outro mundo, né? Um 2.0, com 211 cavalos, é assim, você pisava no acelerador, o carro era um absurdo. Então eu não tinha muito parâmetro de comparação, porque era um outro mundo. Aí eu que fiz a besteira, né, de trocar o Corolla na época, eu queria entrar na modinha aí do mini SUV, fiz essa grande besteira e comprei uma Tracker 1.4 turbo. Gente, quando eu falo besteira, não é pelo carro, tá? É porque eu gosto de sedã e comprei um carro mini SUV e não me adaptei a ele. Enfim, mas a Tracker era turbo. E assim, o motor era uma delícia dirigir aquele carro. Você pisava no acelerador, o carro andava. Tinha um torque muito superior ao do Corolla aspirado, por exemplo. É só por causa do motor turbo? Não, outras coisas influenciam também, como o câmbio, enfim, um monte de coisa. Mas assim, o motor turbo, na verdade, você pisou, ele já te dá o torque em baixa rotação. Então isso mudou a minha concepção sobre motores naquela época. Mudou tanto, gente, que como eu não me adaptei à Tracker, eu falei, caramba, eu preciso comprar outro carro sedã. E eu vou fazer test drive em vários. E assim, quando eu pegava um carro que era aspirado, por exemplo, eu não queria nem fazer test drive, porque só de acelerar eu já sentia, já me incomodava. Tinha que ser outro turbo. Dali eu comprei o Jetta, né, o R-Line 1.4 turbo, com motor fantástico, né? Você encosta no acelerador, o carro anda, o carro responde, mesmo um carro mais pesado, um carro muito gostoso de dirigir, com uma sensação de esportividade absurda. Essa sensação de esportividade do carro turbo em comparação ao carro aspirado, assim, gente, ela é bem superior, tá? Se a gente for pensar no mesmo nível de motor, assim, ela é bem superior mesmo, tá? Então, na prática, gente, assim, eu não voltaria para um carro aspirado hoje por gosto, a não ser, claro, que fosse um V8 então aspirado, uma BM 6 caneco aspirado, beleza. Agora, se fosse para voltar, por exemplo, para um Corolla aspirado, não, me deixa com o meu Jetta aqui turbo, porque eu sou muito mais feliz com o motor turbo do que com o motor aspirado. Meu carro tem 2 anos e meio de uso, quase 3 anos de uso. Gente, problema, zero problema, não tem problema nenhum. Nenhum, zero. Mas eu faço a manutenção certinha. Então assim, meu principal conselho para quem tem um carro turbo, faça a manutenção correta. Contudo, tá? Eu uso muito álcool, uso um aditivo. Eu uso muita gasolina, uso alguma coisa que ajude na limpeza, para você não ter problema, assim, problema precoce, digamos assim, tá? Enfim, gente, voltaria para o carro aspirado só se fosse por necessidade financeira. Por gosto, eu não voltaria. E eu aconselho a todos que não tenham carro turbo, que andem. Pega um carro de um amigo, faça um test drive, é muito gostoso, é bom pra caramba, é evolução, é o futuro, né? Quer dizer, é o futuro antes do elétrico, que daqui a pouco vai ser tudo elétrico também, daqui a alguns anos. Beleza, galera? Ó, fica com Deus, muito obrigado pra quem ficou até aqui, deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no Foi Inscrito. Valeu, galera, um abraço, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.